Olá! Nesse período de agora, que ainda estamos em casa e ainda estamos esperando de esperançar uma solução para as nossas angústias, para a nossa espera, né, de uma volta à nossa vida normal, eu revi uns livros que eu li há algum tempo atrás e que me são muito caros. E eu quero dividir com vocês um pouco desses livros. Então, para começar, eu vou apresentar o autor. O autor é Don Miguel Ruiz, um mexicano que nasceu numa família de curandeiros e que foi criado, viveu a sua infância, a primeira parte da sua vida no México rural. Mas depois ele encantou-se, né, com a vida moderna, tornou-se médico cirurgião e entrou nesse ritmo alucinado que a gente vive nas grandes cidades. Mas um acidente de carro o fez parar para pensar. Ele iniciou então um diálogo interior que depois de um tempo ele passou a dividir com o mundo através dos seus livros e das suas palestras. O mais famoso dos livros é este, Os Quatro Compromissos. Esse aqui eu consegui comprar num sebo, é a 5ª edição e é de 2002. Mas ele tem muitos outros livros, inclusive um que a gente vai falar também, que é o 5º Compromisso, que essa que é uma edição de 2010. O meu é em espanhol, mas ele já está traduzido, é porque, né, esse eu comprei no México. Então, ele fala, nesses 2 livros, né, ele fala que a tese que ele desenvolve é que nós vivemos inconscientes de quem somos. Nós vivemos envolvidos por aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nós aprendemos, aquilo que disseram para nós, que forma a nossa bagagem de crença, aquilo que acontece na sociedade e que a gente vai aceitando como natural, como parte da nossa vida, e que a gente se questiona pouco e que a gente se vê pouco pelo lado de dentro, que é o que a gente hoje parece que, né, muitas pessoas estão acordando, né, para o autoconhecimento. Muitas pessoas falam que virou moda você falar em autoconhecimento, você falar em meditação, você falar, né, nesses processos todos. Tá bom, tem um pouco, de moda, de apropriação, né, dos termos, das palavras, né, que pode ser superficial. Mas a ciência também diz, né, que o autoconhecimento nos protege, nos favorece, nos prepara. E o Don Miguel Ruiz nos ajuda no autoconhecimento. O livro mais famoso, Os Quatro Compromissos, tem esse objetivo de ajudar a gente a se encontrar, né, com a nossa maneira de ser, com a nossa verdade, com aquilo que é o que a gente quer transmitir para o mundo, aquilo que é o que a gente quer viver no mundo. Então, quais são os 4 compromissos? Compromisso número 1, seja impecável com sua palavra. Número 2, não leve nada para o lado pessoal. Número 3, não tire conclusões. Número 4, faça sempre o melhor que puder. Então, para não ficar muito extenso, nós vamos dedicar, né, um vídeo a cada um desses compromissos. O primeiro compromisso, então, seja impecável com sua palavra. E a gente precisa começar pelo conceito, né? Para você ter o conceito de impecável,
você precisa antes ter o conceito de pecado, né? Que impecável tem relação com o pecado. O que é o pecado? O pecado é algo que você faz contra si mesmo e contra os outros. E impecável é aquele que não peca, é aquele que não é sujeito ao pecado, aquele que não erra, né? Então a gente já sabe que essa pessoa não existe, não é? Mas que isso é um objetivo. E nós usamos esse adjetivo impecável, né, na nossa linguagem comum, muitas vezes para significar perfeito, irretocável, irrepreensível. A gente fala, por exemplo, que uma pessoa foi impecável. E a gente, né, foi impecável na apresentação, por exemplo. A gente pode estar se referindo desde a maneira como ela estava vestida, né, até a maneira como ela se comportou, aquilo que ela apresentou, né? Ela foi impecável. Então, na apresentação, ela estava bem vestida, ela estava adequada para aquela situação. Ela foi impecável na maneira de se relacionar com as pessoas, ela foi cordial, ela foi generosa. Ela foi impecável do ponto de vista da competência. Aquilo que ela falou era sério, era correto e ela conseguiu transmitir de forma que as pessoas compreendessem. Então, a gente usa impecável para toda essa extensão, né, de coisas. Imagina você trazer esse conceito para a sua palavra, para aquilo que você diz ou aquilo que você escreve. Nos tempos atuais, aquilo que você publica, né? Ser impecável com aquilo que falamos, escrevemos, publicamos. E por que é tão importante ser impecável com a nossa palavra? Na Bíblia, no livro de Gênesis, que é o livro do início, né, está escrito: no início era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo aqui está no lugar de palavra. E o verbo é uma palavra que exprime ação. E ele é uma palavra muito flexível. Tem modos diferentes de você falar um verbo, tem tempos diferentes, tem pessoas diferentes e ainda tem a possibilidade de você falar, de você expressar o verbo de modo, né, na forma ativa ou passiva. Então, dizer que no início era a palavra e a palavra era Deus é o mesmo que dizer que a palavra é capaz de criar. E o que as nossas palavras são capazes de criar? E por isso é tão importante que a gente seja impecável com as nossas palavras, com a nossa palavra de uma forma mais abrangente. Eu vou ficar dando umas olhadinhas aqui, gente, senão eu me empolgo, né? E vou falando demais. A palavra, então, não é só um símbolo, um som, né? Um símbolo escrito. A palavra é força. É por palavras que nós pensamos, nos expressamos e nos comunicamos. Não é apenas, é certo, né? Pela palavra que a gente se comunica. Mas que outro animal pode falar de si, do outro e do mundo? Quem, além de nós, na vida, fala, se expressa? Você pode até dizer que o papagaio fala, mas ele só repete, ele não tem consciência, né? Então, a palavra, ela é força. E é muito interessante que nos estudos, né, de linguística, nos estudos mesmo de neurociência, a gente vem aprendendo que a gente pensa em palavras.
É preciso dar palavras, né, para uma criança, por exemplo, para estimular o seu desenvolvimento cognitivo, a sua capacidade de pensar. Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho do Dom Miguel que eu achei muito importante. A palavra é tão poderosa que uma única pode mudar ou destruir a vida de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, um homem na Alemanha, pelo uso da palavra, manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial usando inicialmente apenas o poder da sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Ativou o medo das pessoas com a palavra. E como uma grande explosão em cadeia, aconteceram assassinatos e uma guerra que atingiu o mundo inteiro. Pelo mundo afora, seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo uns dos outros. A palavra de Hitler, baseada em crenças e compromissos gerados pelo medo, será lembrada por muitos séculos. E é bom que seja, para que a gente não repita os mesmos erros com as mesmas consequências. Mas lembremos, Hitler não começou pelas câmaras de gás, ele chegou a elas. E ele começou muito antes com um discurso de ódio, com palavras de ódio, que semearam uma crença completamente infundada de que algumas pessoas são menos que outras, que algumas pessoas, um grupo étnico ameaça outras, suja outras. E isso gerou uma reação, não é? Porque as pessoas perderam a capacidade de avaliar se aquilo fazia sentido ou não. Perderam a consciência de si. A esse respeito, eu sei que eu já falei algumas vezes, porque foi nessa época que brilhou a estrela de um autor que eu amo, que é o Janusz Korczak, que preferiu morrer junto com as crianças que ele protegia a se salvar sozinho. No pior momento, que eu considero um dos piores momentos da nossa história, algumas pessoas se mantinham lúcidas. E é importante a gente se perguntar como essas pessoas se mantinham lúcidas, como essas palavras não penetravam nessas pessoas a ponto de tirá-las da sua essência. Essa é uma reflexão muito importante para nós nesse momento. A esse respeito, então, eu posso dizer que a palavra que cria uma realidade que não corresponde ao que efetivamente existe, ela é presente na nossa vida. E isso eu encontrei num livro muito atual, né, que é o Sapiens, que é um best-seller de um historiador, Yuval Noah Harari. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia, mas no livro Sapiens, que é um livrão assim, mas que vale a pena ser lido, ele fala que a característica verdadeiramente única da nossa linguagem não é a sua capacidade de transmitir informações sobre homens e leões, sobre coisas óbvias que existem, concretas, que todo mundo pode ver. É a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem.
Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular da nossa linguagem de Homo sapiens. Porque a ficção nos permitiu não só imaginar coisas, como também nos permitiu imaginar coletivamente. E para comprovar essa tese, o Yuval Harari, ele conta o que ele chama de a lenda da Peugeot. Ele conta que a Peugeot, a marca de carros mesmo, a Peugeot foi criada com a palavra. Ela não existia e foi a palavra que foi fazendo com que ela se tornasse realidade. É só uma palhinha para você ficar curioso e querer ler o livro, que super vale a pena. Então, voltando para o primeiro compromisso, para a impecabilidade da palavra. Quando você é impecável com a sua palavra, você assume responsabilidade pelos seus atos, mas você não se julga nem se culpa. E isso abre caminho para que você não julgue e não culpe os outros. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo em primeiro lugar. Porque também, gente, a nossa cultura, ela tem uma deformação, né? A gente fala, até por motivos religiosos, que a gente não deve pensar em si, que a gente deve se abrir para o outro, mas a Bíblia, Jesus, diz N vezes: você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Ele não coloca mais, ele não coloca depois, ele coloca como, né? Então, para você ter uma comparação, né, para você dizer que a laranja de hoje está doce como a de ontem, você precisa da de ontem, né? Da experiência da de ontem. Então, para amar como a si mesmo, você precisa se amar primeiro. Então, ser impecável com sua palavra é não usá-la contra si mesmo, em primeiro lugar, e depois não usá-la contra ninguém. É usar sua energia na direção da verdade e do amor. Amor por você, amor pelos outros. Nós temos aprendido a mentir como hábito de comunicação com os outros. E mais importante, mentimos para nós mesmos. Não somos, durante todo o tempo, impecáveis com a nossa palavra. Isso realmente não é possível. Mas será que a gente não pode ser um pouquinho mais impecável? Por que a gente tem a mentira como hábito de comunicação? Coisas triviais, corriqueiras, em tempos comuns, não de pandemia. Você encontra um amigo na rua e fala: dá uma passada lá em casa. Tá, vou sim. Você não tem a mínima pretensão de ir, mas você fala: vou. E é considerado de mau tom você responder: não, eu não vou poder ir. É considerado de mau tom quando você recebe um convite que você diga: não, eu não posso aceitar o convite. E às vezes você não pode. Mas é considerado ruim. Eu tenho, né, gente, já mais de 60 anos e eu sou de um tempo, como eu sou católica, né, que os nossos padres eram todos holandeses. E havia uma séria dificuldade de relacionamento porque um número muito grande de pessoas falavam que eles eram rudes. É porque eles respondiam assim, né? Falava: o senhor pode vir, né? Minha família é rural e na fazenda que é do meu pai tem uma capela e tinha missa lá. E aí depois o padre era convidado para almoçar numa casa, na outra e tal. E aí assim, se falava: o senhor pode ir almoçar lá em casa? Não, eu não posso ir hoje. A pessoa se sentia ofendida. Porque entre nós, a gente
não tem esse hábito de responder claramente, isso ficou sendo mal educado. Mas pensa um pouco, né? Se você receber um convite para ir a uma festa, né? E você sabe que você não vai poder ir, é melhor você dizer para a pessoa que você não vai. Primeiro, né, você pode justificar, pode falar, olha, infelizmente, nesse dia eu tenho um compromisso, é uma coisa inadiável, eu não vou estar na cidade, né? Fala a verdade, lógico. É melhor você responder isso, porque ela pode convidar uma outra pessoa, né? Principalmente nesses tempos em que os buffets cobram por pessoa, então ela pode convidar outra pessoa. Ela já fica sabendo, né, que você não vai. Você, por sua vez, pode fazer algum gesto, alguma coisa que demonstre o seu afeto, apesar de não estar presente. Então isso facilita a comunicação, mas nós não temos esse hábito, infelizmente. Então, por isso, nós precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Assim, nós mudamos a forma como lidamos conosco, né? A gente muda a forma como a gente lida com a gente e com os outros. Essa mudança, ela é crucial, né? Nesse processo de autoconhecimento, e ela acaba influenciando as nossas relações. Em tempos de fake news, em tempos de cancelamentos, precisamos reconhecer que a nossa opinião nada é além do nosso ponto de vista. Não é necessariamente uma verdade universal. E é isso que ele vai detalhar mais no 5º compromisso, né? Que é essa questão, né, do ponto de vista, o meu ponto de vista não ser necessariamente a verdade. E aí eu vou ler um trechinho aqui do 5º compromisso para vocês. A impecabilidade da palavra tem tanta importância porque a palavra é você. A palavra é o mensageiro e você é um mensageiro daquilo que você acredita. A palavra é a mensagem que você transmite, não só para todas as outras pessoas, mas também para você mesmo. E às vezes você assume como sua uma mensagem que você nem questionou, que você nem avaliou, que você nem viu se combina com a pessoa que você é, a pessoa que você quer ser. Em tempos de fake news, isso é muito pertinente, que a gente veja, mesmo que seja verdade, se aquela é a verdade que a gente quer dizer, se a gente quer ser o mensageiro daquela palavra. Quanto você ama a si mesmo e como você se sente consigo mesmo, são diretamente proporcionais à qualidade e à integridade da sua palavra. Quando você é impecável com a sua palavra, você se sente bem, feliz e em paz. Use a sua palavra para espalhar amor. Seja o mensageiro do amor, da paz, do entendimento, da igualdade entre as pessoas, do respeito à natureza. Seja um mensageiro do bem.